Bom dia a todos os irmãos que estão aqui presentes nesse dia. culto. Bom dia. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor fale aos nossos corações. Eu fico olhando que Deus ele está no controle de tudo. E a irmã Cleide orou e na sua oração ela falou o contexto da mensagem, né? Ela falou que estamos nos preparando para entrar em Canaã. E hoje nós vamos estudar um tema interessante, né? Eu estou estudando o livro de Deuteronômio. E aqui no capítulo 8, queria convidar os irmãos a abrir a palavra no capítulo 8 de Deuteronômio. No capítulo 8 de Deuteronômio, aqui Moisés está preparando o povo para entrar em Canaã. Né? O povo passa pelo deserto, e o deserto foi um preparo, né? Para o povo de Deus entrar em Canaã. E hoje também nós estamos passando pelo deserto. E o plano de Deus é a gente se preparar, né? Para também entrar na nova Canaã. A gente quer falar um pouquinho, né? Sobre esse preparo, né? Eu queria convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 8. Um tempinho para os irmãos abrir a palavra. Adeildo? Sim. Então, Deuteronômio, capítulo 8, nós vamos ler aqui do verso 2. Vamos ler aqui. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que, como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Nós vamos parar um pouquinho por aqui, que aqui a gente vê Moisés exortando o povo, preparando o povo para entrar na Canaã, né? Na Canaã terrestre. E por isso o povo tinha passado pelo deserto, por várias provações,
para serem preparados para entrar naquela boa terra, né? Terra que manda leite e mel, como diz a palavra. Então, o tema dessa mensagem é as lições do deserto e o perigo da abundância. Nós temos passado pelo deserto, né? Porque o deserto é um lugar de prova, mas não de destruição. Nós passamos por várias situações na vida. E essas situações que nós passamos, ela deve nos trazer lições. A gente vê no grupo, né, pessoas pedindo oração por várias situações que têm passado, vários pedidos de oração, né, pedindo a cura das enfermidades, problemas de família, casamento, com filhos, tudo isso são as provações que nós passamos. Mas qual o objetivo dessas provações? Será que Deus ele tem desejo que a gente passe por isso? Qual a causa de nós passarmos pelas provações, pelas tentações, né? Então Moisés relembra os 40 anos de peregrinação no deserto. Ele revela que aquele ambiente hostil tinha um propósito espiritual. E o propósito era revelar o coração. As provações expõem quem realmente somos e se obedecemos aos mandamentos de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A verdadeira dependência, o milagre do maná, nos ensina que o ser humano não vive apenas de pão, mas de tudo o que procede da boca do Senhor. A palavra de Deus é o nosso sustento fundamental. Então, o que é que acontece, meus irmãos, com muitas pessoas, né, que às vezes está na igreja e está tudo bem ali, mas quando vem algum problema, alguma dificuldade, o que é que acontece? Muitas se afastam. Mas por quê? Tem um ditado popular que diz: provação vai, provação vem, para saber quem é quem. Então, precisamos estar fundamentado qual o verdadeiro sentido da nossa vida. O que realmente queremos? Como aquele povo, a gente viu aquele povo andando ali. Se você ler ali aí os primeiros capítulos da palavra de Deus, está contando a história, né, do povo que estava no Egito e da peregrinação dele quando sai. Deus já mostrou o seu poder na vida deles lá no Egito, quando libertou eles de lá, quando tirou eles de lá, e da peregrinação no deserto, né? A gente vê ali que durante o dia, aquele calor, Deus mandava a nuvem, né? À noite, o frio, Deus mandava o fogo. Tiveram sede, Deus deu água, tiveram fome, Deus deu maná. E aquele maná significa, né, o pão que desceu do céu, pão da vida, né? O ser humano não vive apenas, para a gente lembrar que o ser humano não vive apenas desse pão material, mas do pão que desceu do céu. Deus enviou Cristo para nos alimentar. Ele disse que aquele que comer daqui minha carne, né, e beber do meu sangue, né, esse será sustentado.
Diz: aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Então Deus ele está aí nos alimentando, como alimentou o povo no deserto. E nós estamos passando pelo deserto. E Deus está nos dando o maná, que é Cristo, né? Porque ele significa o pão da vida. Então, meus irmãos, Deus, ele quer nos preparar para a maravilha, né, de entrar na nova Canaã. E para isso a gente tem que passar pelo deserto da nossa vida. Deus nos tirou do Egito, né, desse mundo terrível de perdição. Mas ele quer nos preparar para entrar na nova Canaã. E para isso ele precisa nos preparar, né? E o preparo é se alimentar da palavra de Deus, que é o nosso sustento fundamental. E aqui, mas para isso a gente precisa compreender, né, os perigos que nós estamos passando a todo tempo, né? O perigo do sucesso e da acomodação. Temos que ter muito cuidado, né? Porque o maior desafio do povo de Israel não seria o deserto, mas a terra prometida. Deus os advertiu severamente: tenha cuidado de não se esquecerem do Senhor teu Deus. Então Deus estava o tempo todo, né, alertando o povo. Nós temos exemplos na palavra de Deus, né? No caso de Abraão e seu sobrinho, né, que estavam caminhando juntos, aí chega um ponto ali que não dava para eles caminhar juntos, né? Porque eles cresceram muito, e Abraão manda escolher, seu sobrinho escolher. A prioridade da escolha era dele, era de Abraão, mas ele, por humildade, né, ele mandou o sobrinho escolher, e mandou ele olhar, se ele fosse para um lado, se ele fosse para o norte, Abraão ia para o sul, se ele fosse para o oeste, ele ia para o leste. E aí, Ló olha ali para as campinas, né? As campinas do Jordão, para a cidade de Sodoma ali, e ele escolheu ali porque tinha muito pasto, o, o, a terra era muito fértil, e ele escolheu ali aquela tranquilidade, né? E aqui fala que o perigo do sucesso e da acomodação. E ali ele se acomodou. E Deus nos alerta hoje para que a gente tenha cuidado, né, de não se esquecer do Senhor teu Deus. Deus, ele nos adverte severamente. Então, quando as coisas vão bem, quando as casas são boas, o alimento é farto e as finanças prosperam, nosso coração tem a tendência de se distanciar de Deus. O esquecimento começa quando deixamos de guardar os mandamentos e passamos a confiar apenas em nossos próprios recursos. Então, quando a gente prospera, a gente pensa que é bênção, né? Que Deus está nos abençoando. Tem situações que, quando a gente está aí apegado aos mandamentos de Deus, é bênção. Mas quando a gente esquece dos mandamentos de Deus e procura confiar nos nossos recursos, né? Na nossa força, assim como fez Nabucodonosor, né? Diz, com o meu braço, com o meu poder construir tudo isso. Esse é o perigo. Então nós precisamos entender
Qual é a origem da nossa força? Qual é a origem da nossa prosperidade? E qual o objetivo de Deus nos dar a prosperidade? Qual o verdadeiro objetivo? A gente pensa que Deus nos dá prosperidade para que a gente se orgulhe, que a gente se ache melhor do que os outros, que a gente satisfaça o nosso egoísmo, não é? Mas a prosperidade que Deus nos dá é para nos abençoar, para que a gente possa abençoar outros também, não é? E sem tempos de conquistas, a autossuficiência é uma armadilha, não é? Temos que ter cuidado com a autossuficiência, né? Porque ela é uma armadilha. O versículo 18, né, que nós lemos, ou que está aqui em Deuteronômio, o versículo 18, ele diz assim: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê, né? Então Deus ele nos alerta, nos lembra, né? E para que a gente não nunca esqueça que Deus é que nos dá as riquezas, a força, o poder para adquirir as riquezas, né? Então, devemos sempre estar nos lembrando do Senhor, o nosso Deus, pois é Ele que nos dá a capacidade de produzir as riquezas. Nunca devamos esquecer disso. Tudo que está ao nosso alcance foi nos dado pelo Senhor. Então, o que a gente tem que agradecer sempre. Ao abrir os olhos pela manhã, nós devemos agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. Agradecer pelo pão, agradecer pelo teto, agradecer pela família, pelo esposo, pela esposa, pelos filhos. Devemos sempre estar dando graças, dar graças por tudo, né? Nós devemos ser gratos por tudo. Não temos motivo para não agradecer, porque tudo é dádiva de Deus, mas às vezes a gente se desanima, a gente reclama, a gente, se a gente tem uma casa, reclama da casa, se tem uma roupa, reclama da roupa, se tem a comida, reclama da comida. Tem muita gente que diz, às vezes a casa tem comida dentro de casa, diz, eu não tenho nada para comer hoje, não é? Então está sempre reclamando. O nosso problema é sempre reclamar. Se está chovendo, reclama da chuva. Se está sol, reclama do sol, né? Se está frio, reclama do frio. Se está calor, reclama do calor, né? Sempre reclamando. Esse é o maior problema, né? Quando a gente deveria estar sempre agradecendo por tudo. Porque aqui diz, reconhecer que Deus nos dá a saúde, a inteligência e as oportunidades diárias. O sucesso nunca é resultado do nosso próprio esforço ou intelecto. Tudo o que temos vem da graça e da aliança dele. Deus está lá com os celeiros do céu, abarrotado de bênçãos para derramar sobre nossas vidas. E por que não recebemos, às vezes, essas bênçãos? A gente acha que não recebe, não é? Que Deus não está nos abençoando quando estamos passando por momentos difíceis. A gente acha que Deus parou de nos abençoar. Mas é o contrário. Até nas adversidades da vida,
Deus está nos abençoando. Deus está cuidando de nós. Deus permite que a gente passe pelo deserto dessa vida para nos preparar para entrar na nova Canaã. E a gente, às vezes, não reconhece isso. A gente está sempre preocupado com o aqui e agora, mas não se preocupa com o que Deus tem preparado para nós. Diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. E estamos reclamando, não é? Eu tenho visto situações, hoje, agora mesmo, eu conheci tem um irmão que está passando por uma situação difícil. Ele disse que nunca passou, sentiu tanta dor na vida, né? Disse que não sofreu tanto como quando o pai dele morreu, quando a mãe dele morreu, não sofreu tanto. Ele sofreu agora, quando a esposa dele, um dia, há uns 15 dias atrás, ela resolveu pegar a filha e ir embora, sem falar nada com ele. Quando ele chegou em casa, a casa estava vazia. Vazia da presença dela, né? E ele disse que né, ela levou a filha, 14 anos, e foi embora, pegou as coisas dela e foi embora. Nem despediu dele, nem disse que ia. Ele chegou só o vazio. Então, e por que ela queria ir embora? Apegada às coisas desse mundo. Queria a vaidade desse mundo. Mas porque a gente nunca está satisfeito com aquilo que nós temos. Se tem uma casa, não está satisfeito com a casa. Se tem um esposo, não está satisfeito com o esposo. Se tem uma esposa, não está satisfeito, né? Está sempre reclamando da vida. Qual é o desejo de Deus para nós? Às vezes a gente esquece. Qual é o plano de Deus para nós? O plano de Deus para nós não é esse mundo. O plano de Deus para aquele povo que saiu do Egito não era aquela Canaã que manava leite e mel. Era para com uma Canaã no céu, né? Era a nova Canaã. E aquele povo passou 40 anos no deserto e não aprendeu a lição. Não se preparou. Quantos anos nós estamos aqui nesse deserto? Quantos anos nós temos aqui? Faz quantos anos que Deus nos tirou também lá do Egito? Faz quantos anos? A gente pode calcular aí. Houve alguma mudança em nossa vida? Houve alguma mudança em nosso caráter? Precisamos estar sempre meditando, meus irmãos, fazendo reflexão. O que é que Deus tem feito por nós? O que é que nós temos hoje para que a gente reclame tanto? Para que a gente não esteja satisfeito com essa vida, com o momento que nós estamos passando, com o hoje? O que é que Deus tem feito por nós? Será que nós estamos enxergando as bênçãos de Deus? Estamos agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossa vida? A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Não é só quando Deus, só na prosperidade, não, meus irmãos. É também nas dificuldades. Porque é através das dificuldades que nós, muitas vezes, buscamos a Deus. Porque quando vem a, a prosperidade, a bonança, às vezes a gente esquece de Deus. Por isso que muita gente, o desejo de muita gente é ficar rico. Por que Deus não dá riqueza para todos? Só para alguns. Não é? E nós precisamos estar nos alimentando. Sabe o que é? Sabe por que a gente está passando por muita dificuldade?
eu tiro por mim, em primeiro lugar, né? Às vezes é falta de alimento, é falta do maná. Às vezes a gente está se alimentando de tanta coisa, de tanto alimento, como é que fala? Deletério, tanto alimento que eu não diria nem alimento, né? De guloseimas, né? Que satisfaz o paladar, mas não alimenta de verdade, né? Não nutre o organismo. Então, estamos preparados. Hoje, a palavra de Deus diz que o Deus deles é o ventre. O ventre é que comanda, né? A gente quer satisfazer o paladar e às vezes a gente esquece do alimento que realmente nos nutre. E aqui eu estou falando do maná que Deus mandou. Mas o que é que o povo que saiu do Egito falou o quê? Estou farto desse pão vil. Porque você nos tirou lá do Egito, onde tinha lá as paneladas de carne, de cebola, de alho, né, de peixe, ali do Jordão, né? Aí se lembrava daquelas muquecadas, como hoje, né? Hoje a gente tem uma alimentação diferenciada, mas de vez em quando a gente está comentando, né? Daquele tempo, quando a gente comia aquelas muquecas, aqueles churrascos, aquelas coisas. E quando Deus nos deu um alimento perfeito que é o maná. E às vezes a gente está chamando esse maná de pão vivo. Deus, ele nos dá, nos dá hoje o pão da vida, que é Cristo. Que a gente se alimente dele, que a gente coma a carne, que a gente beba o sangue dele. O alimento dele é o quê? A palavra de Deus. E a gente precisa estar se alimentando da palavra de Deus. Para concluir, meus irmãos, nós precisamos estar lembrando do passado, do que Deus fez por nós. Temos que ter memória das coisas passadas, do tanto que Deus tem nos guiado, né? Nos protegido, guardado, tantas tribulações, tantos problemas que passamos, né? Na vida, e Deus cuidando de nós. O antídoto para o orgulho e o esquecimento é a memória, é lembrar do passado. Olhar para trás e lembrar de onde Deus nos tirou e como Ele nos sustentou e nos mantém. E nos mantém humildes. Que possamos viver hoje reconhecendo que dependemos dEle em todo o tempo, tanto na escassez do deserto, quanto na fartura das nossas conquistas. Precisamos estar lembrando sempre do passado, não é? De quanto dependemos dele, né? Tanto na escassez do deserto quanto na fartura das nossas conquistas. A gente viu, meus irmãos, durante essa história dos primeiros livros, né, da Bíblia, daquele povo que passou pelo deserto, que foi provado ali no deserto. Mas qual foi o maior problema para eles? Qual foi a ruína deles? Foi o deserto ou foi a Canaã? Ou foi quando eles entraram em Canaã? O que foi que destruiu eles? Né? Por isso, hoje nós precisamos estar, meus irmãos, de joelho, clamando
que Deus nos batize com o Espírito Santo. Que o Espírito de Deus seja derramado em nossa vida numa porção dobrada. Para que abra os nossos olhos, né? Que a gente não faça como aquele povo ali no pé do monte, que diz, olha, Moisés, a gente não tem condições de se encontrar com Deus. Fala você com ele e você fala conosco. E Deus chama aquele povo para uma aliança. E aquele povo diz, tudo que o Senhor falou, faremos. E qual foi o resultado? Às vezes a gente promete as coisas para Deus, mas qual é o resultado? Precisamos estar lembrando do nosso passado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ilumine para que a gente nunca esqueça do passado, que a gente esteja agradecendo sempre o que Deus tem feito por nós, porque Ele quer fazer muito mais, né? Deus ele nos ensina que as adversidades são instrumentos de Deus para provar nosso coração, gerando humildade e dependência. Né? Esse texto que nós lemos, ele nos adverte contra a soberba e a ingratidão nos tempos de fartura, lembrando-nos de que toda provisão vem do Senhor. Nunca esqueçamos, meus irmãos, que tudo que nós temos vem do Senhor. E que nós temos que dar graça sempre, por tudo. Até pela falta do alimento. Né? Porque quando a gente fica sem alimentar o corpo, nós passamos pelo processo da autofagia, que é a destruição daquilo que é ruim, que está dentro do nosso corpo. O próprio corpo ele faz a limpeza. Precisamos passar período de jejum, porque o jejum serve tanto espiritualmente como físico. Nós precisamos passar pelo processo, não é? Passar pelo crisol, para que possamos estar aptos para entrar na nova Canaã. O que Deus tem preparado por nós, como Cristo diz. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai tem muitas moradas, né? E eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Deus. Precisamos estar focados, né, em buscar a Cristo em nossa vida. Se alimentado, né, do maná, que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe Amém. cada família aqui representada. Vamos, aqueles que puderem, né? Vamos se colocar de joelhos para a gente falar com o nosso Papai do Céu, né? Ó Pai maravilhoso, santificado, exaltado e glorificado seja o teu santo nome, ó Pai. Pai, nós não merecemos, mas o Senhor está a cada dia nos alertando. Ele envia mensagem, Pai, para falar aos nossos corações. Eu quero ser grato a Ti, Pai, nessa manhã, porque essa mensagem, Pai, falou o meu coração. E eu clamo a Ti, Pai, que o Senhor fale também, que cada pessoa, cada irmão que se encontra hoje nesse culto, procure, Pai, fazer uma reflexão pelo que nós ouvimos nessa manhã, que a gente reflita o que estamos fazendo com essa vida, esse pouquinho tempo que o Senhor nos dá. O que é que estamos fazendo dele? Qual os nossos objetivos?
Quais as nossas preocupações? Precisamos refletir, fazer essa análise. Pai, que o Senhor abençoe a cada pedido que é feito nesse grupo, que o Senhor entre com providência, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos, é o único que tem o poder de solucionar todos os problemas, aqueles mais difíceis que a gente acha impossível, porque a palavra de Deus que diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Portanto, nós queremos nos entregar, Pai, entregar os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos projetos, entregar em tuas mãos, para que o Senhor venha modelar, Pai, que o Senhor venha aperfeiçoar, para que seja uma bênção para cada um de nós. Ó Pai, eu sou grato a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Essa mensagem, ela não veio da minha mente, ela veio do Teu Santo Espírito, Pai. Eu apenas fui aqui um vaso. E que todos nós, Pai, sejamos vasos para abençoar vidas, pessoas que estão aí sofrendo, passando por problemas sérios, que a gente possa abençoar, Pai. O objetivo desse grupo é estar orando pelas causas impossíveis. Então, Pai, que a gente possa estar em oração sempre. Amém. Abençoe nossos lares, nossos filhos, nossos familiares. E nos prepara, Pai, em primeiro lugar, para colocar a nossa vida no Teu altar, Pai. Para que possamos ser bênção, sempre sendo gratos por tudo que Deus tem feito por nós. E que a gente passe por esse deserto com resignação, olhando para o alvo, para o prêmio que Deus tem preparado para cada um de nós, que é o encontro com Ele nas nuvens do céu. E conosco hoje sempre, em nome do Teu Filho amado, de Cristo, que vive, reina e reinará por todo sempre. Amém. Amém.